Olá, eu sou Marcela Vale e este é o Rotina de Yoga. Estaremos juntos uma vez por semana falando sobre tudo relacionado ao yoga, porque o yoga vai muito além do tapetinho. Yoga vai além da parte física, é amadurecimento, é saber-se completo, mesmo sozinho, e também são os relacionamentos e a vida diária. Vem comigo, no caminho eu te explico. Tudo está em movimento, desde os átomos individuais até o macrocosmos, as galáxias, as estrelas. A gente não sente, mas estamos rodando neste momento junto com a rotação da Terra. E eu acho incrível a gente não perceber isso. Eu comecei esse YogaCast com uma citação de Heráclito, mas quem me conhece sabe que normalmente eu cito mesmo é o Gary Lane, personagem de Brad Pitt em Guerra Mundial Z. A frase dele é: movimento é vida. E ele fala isso para Karen Lane, a esposa dele, e ainda completa: se você ficar parada, você morre. Claro que no caso ali era um ataque de zumbis, então se ela ficasse parada, realmente ela morreria. Mas eu levo essa frase para a minha vida, porque água parada cria lodo. Arnaldo Antunes tem uma música que chama Mágoa, e uma frase é: os micróbios gostam de água parada. E é tão verdade isso, né? A gente precisa do movimento para que tenha vida. Então, as oscilações mentais são movimentos que aprendemos a controlar com sutileza. Isso está no segundo sutra do Yoga Sutras de Patanjali, Yoga Chitta Vritti Nirodha, que é isso exatamente que eu acabei de falar. É o controle sobre essas oscilações mentais, mas é um controle sutil, porque dentro do yoga nada é rígido. E eu adoro o que a neurociência está fazendo hoje em dia, que é comprovar o que yoga diz há milhares de anos. E realmente eu gosto disso, eu gosto de ver a ciência mostrando tudo isso que a gente estuda e que a gente sabe que é verdade, a gente sabe que realmente é assim, porque a gente testa na gente, né? Então, um desses estudos é o pensamento contrário. Dia desses eu vi um cientista, um rapaz novo que estava fazendo doutorado, e ele estava falando que, comprovadamente, quando a gente substitui um pensamento ruim por um bom, nosso cérebro muda, cria as ligações, eu não lembro o nome de tudo aquilo que acontece no cérebro, mas acontecem coisas mesmo, químicas dentro do cérebro, para que a gente perceba que tudo isso é verdade e que tudo isso traz benefícios, né? Então, dentro do yoga, esse pensamento contrário é chamado de Pratipakshapavana, que é uma técnica de lidar com os pensamentos destrutivos ou insistentes. Então, esses pensamentos ficam ali, parecem que estão pregados na mente. E se a gente deixar, a gente afunda com eles. Se a gente der muita corda para esses pensamentos, a gente vai embora junto com eles. Então, aplique essa técnica. Percebeu que é um pensamento não muito bom? Pense em algo bom, algo alegre. Pense o contrário daquilo que você estava pensando. Se você, um exemplo, talvez para ficar mais claro, você precisa fazer um discurso e você está com medo e você começa a criar várias coisas, né? As pessoas vão rir de mim, eu vou engasgar, eu vou gaguejar. Então, pensa ao contrário, pensa as pessoas te olhando com admiração, você falando de forma plena, de forma perfeita ali na ocasião. Então vai mudando, porque a mente, ela é adestrável, né? Claro que soa que é um fingimento, e no começo é mesmo. Quando a gente fica mudando esses pensamentos, o começo a mente não está entendendo, ela vai querer voltar para aquele pensamento ruim.
aquele pensamento talvez até destrutivo. Mas a mente ela é adestrável. Então, a gente vai percebendo que é possível ir incluindo alguns recursos para que a gente saia dessa estagnação quando ela acontece. E já que tudo está em movimento, a gente percebe que nada é permanente. Portanto, nada é para sempre do mesmo jeito que está agora. E com essa visão, eu já vou responder uma das perguntas que vocês mandaram lá na caixinha do Instagram, que era: como manter a saúde mental nos dias de hoje? Então, a gente começa por entender que tudo é impermanente. E eu sequencio aqui em não negligenciar a necessidade de uma terapia, de um psicólogo, de um psiquiatra, de remédios. O yoga é uma ferramenta. O yoga não é cura. Bem porque o objetivo do yoga é o fim do sofrimento, é o reconhecimento desse ser que já é feliz, que é pleno, que é livre de limitações. Mas, apesar do objetivo ser esse, o yoga vai nos dar diversas ferramentas que vão nos ajudar a lidar com esses problemas do dia a dia de uma forma objetiva, de uma forma prática, porque o yoga ele vai trazer para a gente essa mente madura. Aliás, não é o yoga que traz, é a gente que desenvolve. O yoga vai mostrar, vai nos dar as ferramentas para que a gente desenvolva uma mente madura. Então, olhar para as coisas como impermanentes é um ponto. Outro ponto importante é entender que a não ação é também uma ação. Um exemplo: deixa a vida me levar. Quando eu deixo a vida me levar, eu vou deixando tudo acontecer como se eu não estivesse fazendo escolhas nenhuma. Como assim? Ah, aconteceu e eu não fiz nada, a vida quis assim. Mas não é bem assim. Lá na Bhagavad Gita, para quem não conhece, Bhagavad Gita é um épico indiano, conta histórias de duas famílias que foram guerrear. Então, ela é passada num campo de guerra e ela está dentro do Mahabharata, é um capítulo do Mahabharata. Arjuna, Arjuna, ele é o guerreiro principal dessa batalha. E ele tem como conselheiro o seu cocheiro, acho que pode falar assim, que é Krishna. Nada, ninguém menos do que Krishna, que está ali realmente para auxiliá-lo. Então ele fala: Krishna, eu não vou lutar com essas pessoas, são meus parentes. Eu não vou matar meus primos, meu tio, eu não vou matar essas pessoas. Eu não vou fazer nada. E Krishna responde para ele: a pessoa não alcança o estado de não ação através da não execução de ações. Então, se você pensa que não fazendo nada você não está escolhendo, você está. E toda ação tem um resultado, né? Então, a gente tem que fazer as nossas ações da melhor forma possível. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Vocês sabem que eu trabalhei no mundo corporativo por muitos anos, e eu trabalhava numa empresa americana que eu gostava muito de trabalhar naquela empresa. Realmente eu gostava de trabalhar lá. E num determinado tempo, um banco brasileiro comprou essa empresa. E aí migramos todos para esse banco. Trabalhar em banco nunca foi, o meu objetivo. Eu tinha pessoas em casa da família que trabalhavam em banco e eu sabia que não era muito fácil, muito agradável, então não era algo que eu desejava. Mas na minha cabeça naquela época, eu não podia sair daquele emprego, eu não iria encontrar outro emprego, eu não poderia ficar desempregada. Eu coloquei vários pontos que eu acreditei serem verdade e eu acreditei que eu não tinha escolha. Então, assim, eu não tenho escolha, eu tenho que ir para aquele lugar. E assim eu fiquei por 17 anos
como bancária. E eu sempre falava, eu estou bancária, eu não sou bancária. Mas eu estar ali foi uma escolha. Embora eu não entendesse naquela época que eu tinha escolhido, era como eu não tive escolha, eu sempre falava isso, mas eu tive uma escolha, eu poderia não ter ido, mas eu escolhi ficar e seguir o fluxo. Então, assim, eu fiquei por 17 anos, eh, vou colocar mais desses pontos em outros episódios, porque foram várias questões, né, trabalhando 17 anos no mundo corporativo e depois a transição de carreira, enfim, bastante história. Mas foi uma escolha eu ficar. Então, independentemente do que rodeava essa minha escolha, a minha não ação foi uma escolha minha. E aconteceu o quê? Eu não olhei para dentro de mim, né? Naquele momento eu não estava realmente parando e percebendo tudo isso, porque nesses momentos a gente vai criando a consciência. Lógico que aqui eu estou falando da Marcela, que não tinha nenhum desses conhecimentos, da Marcela que não sabia como nada disso poderia acontecer, uma outra forma de tudo isso acontecer, falando melhor. Então, era realmente o que eu acreditava que eu tinha naquele momento. Mas a gente vai aprendendo, a gente pode colocar no nosso dia a dia essas pausas, porque o pausar também é um movimento para dentro de nós. Então, essas pausas de se observar, perceber o que, que realmente é importante, né? Colocar ali os pontos de por que, que eu quero ir, por que, que eu não quero ir, tudo que está acontecendo. Isso é muito importante, esse olhar para dentro. E a mente ela é adestrável, né? Então, não tem uma fórmula mágica disso acontecer, porque cada um é cada um, mas existe o que pode ajudar para todos. E esse olhar para dentro de si, eu sei que muitas vezes ele pode ser difícil. Dependendo a fase da vida que você tá, não é fácil olhar para dentro. Vai trazer muitos outros assuntos que vão precisar ser tratados. Então, de repente, esteja uma fase em que somente esse olhar para dentro não é suficiente. Talvez você precise da ajuda de um profissional. E tá tudo bem, né? A gente precisa entender que momento que a gente está. Então, a gente precisa fazer o movimento da pausa e aí entender como que a gente está funcionando dentro desse movimento. E na pausa consciente tem muita coisa acontecendo. Não é uma pausa estática, bem porque a gente fez a escolha de pausar. Então, tem um movimento funcionando nessa pausa. Hoje em dia a gente ouve muito falar de burnout. Eu li esses dias que mais de 30% dos funcionários de empresas têm burnout. É um número extremamente alto. E quando o cansaço é físico, a gente chega em casa, toma um banho, come, dorme. O sistema restarta. A gente acorda no outro dia descansado porque o nosso trabalho foi braçal, porque realmente o que eu tinha cansado era o físico. Agora, quando o que cansa é a mente, dia desses uma amiga até me mandou um vídeo que falava exatamente isso. Quando o que cansa é a mente, a gente não consegue chegar em casa e descansar como a gente faz com o corpo cansado, porque a mente ela está num turbilhão. Essas oscilações elas estão de uma forma intensa, realmente está ali quase numa ebulição. Então a gente precisa o quê? Cansar o corpo. Então é muito importante, não estou falando que é possível para todo mundo, mas é muito importante incluir um exercício físico para fazer essa mente descansar. Porque aí a gente cansando o corpo, você vai conseguir relaxar e a mente vai conseguir descansar. Então eu coloco o yoga
como uma ferramenta muito boa, prática física, porque ali a gente está fazendo todas essas ações, que é trabalhando o corpo. Então, o corpo ele está realmente movendo, esticando, fortalecendo. Aí a gente vai para a parte do relaxamento, a parte do descansar a mente ali no Shavasana, numa meditação final e silenciar. Então, esse silêncio que a gente precisa fazer todo dia numa prática de yoga, a prática vai contemplar tudo isso. Então, se o yoga para você, só a prática física ali do yoga não é suficiente, procura a sua atividade física, uma academia, uma corrida, crossfit, o que você goste. Mas não negligencie essa parte do silenciar, que é muito importante. Então, você pode fazer o seu exercício físico e depois, antes de dormir, você faz os seus minutos de silêncio, depois da prática física. E você pode incluir esses minutos de silêncio pela manhã também. Então, eu sempre falo de 5 minutinhos, né? Que eu acho que é bem bom para quem está começando esses 5 minutos, ou de manhã ou à noite. De manhã ele é bem eficaz porque a mente ainda não está totalmente dispersa com as distrações, e à noite você pode emendar depois da sua prática ali alguns minutos de silêncio, e com certeza você vai perceber uma melhora no seu sono. Outra pergunta que veio era como se priorizar em meio a uma rotina exaustiva. Eu responderia mantendo a saúde mental. Então voltaria lá do comecinho e falaria tudo de novo. Mas tem um outro ponto. Por que que você não está se priorizando? Por que que você não é a sua prioridade? Então, ter um tempo seu é se priorizar e te ajuda a seguir. Se priorizar não é egoísmo. Isso é muito importante. A gente pensa que é, né? A gente acha que eu dando atenção para mim, eu estou sendo egoísta porque eu tenho tantas pessoas para cuidar. Mas é aquela velha historinha da máscara de oxigênio do avião. Se você não coloca a sua, você não consegue ajudar o outro. Uma coisa muito legal de fazer, se você não tem o costume, eu também indico, é escrever. Escreve o que você está sentindo. Escreve, sem se preocupar com o português, sem se preocupar com a estrutura, coloca no papel. Quando a gente coloca a escrever, a gente coloca no papel, a gente começa a escrever, coisas vão saindo da gente. É muito maluco. Se você nunca fez esse exercício, faça. É muito terapêutico. Então, coloca no papel o que que você sente falta de fazer na sua rotina e por que que você não faz. É falta de tempo? É falta de ânimo? É falta de companhia? Vai colocando, vai afunilando, até você conseguir chegar ali, mais ou menos, no que te impede de você ser a sua prioridade. E talvez conseguir enxergar através desse exercício da escrita o que que você pode fazer para melhorar isso. Prioridade é uma palavra que só existe no singular. A gente aprendeu a colocar essa palavra no plural, porque talvez uma necessidade de alterar esse significado é uma falsa ideia de que prioridade não demanda uma única escolha. Mas sim, prioridade é uma coisinha só. E na sua vida, a sua prioridade é você. A pessoa mais importante da sua vida é você. Então, gentilmente, você vai começar a trabalhar em cima disso que você escreveu, em cima disso que você começou a perceber ali. O yoga nos ensina que nós temos 4 fases na vida. O yoga nos ensina, mas isso é atemporal, né? Eu vou falar aqui e vocês vão identificar que realmente nós temos essas 4 fases na vida.
Então a gente começa ali na primeira fase no Brahmacharya, que embora seja traduzido como celibato, ele é na verdade a retenção dessa energia, né? Porque é uma fase que vai dos 8 até uns 24 anos, que é a fase do estudo, a fase em que a criança começa a estudar, depois o adolescente, o jovem adulto. Então toda essa energia sexual, essa energia que poderia ser usada para outra atividade, ela vai ser concentrada nesse estudo. Então, muitas pessoas traduzem como celibato, mas ela não é o celibato, ela é realmente o uso adequado dessa energia, porque essa fase realmente tem uma energia, né? A fase que a gente tem muita energia, essa fase do crescimento, a infância, a adolescência e o jovem adulto, ali o começo da, da fase adulta, é uma fase que a gente está com a energia a mil, né? Então, usar essa energia para o estudo, usar essa energia de forma adequada. E aí, a segunda fase, que é a fase de Grihasta, é a fase das pessoas que mais estão ouvindo esse podcast agora, é a fase que você já saiu da faculdade, está ali dos seus 25 até a sua aposentadoria. Você vai constituir família, trabalhar, todas essas responsabilidades de uma vida social se tem nessa fase. Então, é uma fase que exige muito mais da pessoa, né? É uma fase muito mais puxada. E para cada uma dessas fases é diferente. Então, a fase do Grihasta, ela vai exigir muito mais do ser humano do que as outras fases. Depois vem a fase ali da aposentadoria, que é Vanaprastha, já está com os netos, já está aposentado. É uma fase que na Índia é muito comum as pessoas irem estudar as Upanishads depois que já teve essa vida aí feitinha, já completou esse ciclo. Então, quando chega ali na fase da aposentadoria, ela vai estudar, ela vai viajar, ela vai curtir a vida. E aí a fase que vem depois é a fase do sannyas, que é essa fase do recolhimento, é a fase que quem tem avós vai perceber que eles já não querem mais sair tanto de casa, que eles ficam mais quietinhos. A minha mãe está com 87 anos, ela é super ativa, mas ela já não quer mais fazer tantas coisas como ela gostava de fazer. Então, é uma fase que de mais recolhimento. E nessa fase de Grihasta, que é essa fase do adulto ali, constituindo toda a sua vida social, às vezes é utópico falar: "Olha, você tem que meditar todos os dias". Não é fácil, né, eu entendo que não é fácil. Agora se eu falo para você: "Tira 5 minutinhos do seu dia para você fazer esse aquietamento", é possível. Então 5 minutos por dia, talvez não te roube, talvez, porque eu não conheço a vida de todos vocês, mas eu acredito que 5 minutos por dia seja possível para a maioria. E são 5 minutos que vão fazer muita diferença de você trazer esse aquietamento, esse olhar para dentro. E isso vai ajudar na sua saúde mental e vai te colocar como prioridade, né? Então já são duas coisinhas ali muito importantes. Então, além disso, lembrem de durante o dia trazer pequenas ações, trazer pequenos movimentos, como respirar. Gente, vocês lembram de respirar? Às vezes a gente fica tanto tempo com a respiração curta que quando a gente puxa o ar, o pulmão dói, né? Então, lembra de respirar ao longo do seu dia. Inspira, preenche o pulmão, recolhe o abdômen, cresce a coluna. Expira devagar. Vai trazendo essa respiração longa e consciente, várias vezes ao dia. De novo, a gente adestra esse sistema. Então, vai trazendo isso fácil, né, comum para o corpo, até que ele entenda que isso vai acontecendo e ele vai trazendo isso mais facilmente, mais naturalmente. Outra coisa, se espreguice.
Se você trabalha sentado, espreguiça o corpo, estende os braços, alonga o pescoço, alonga a coluna, mexe as pernas, mexe as mãos, mexe os punhos. É tão importante a gente ir mexendo, né, as partes do corpo. E isso também é algo que você lembrou, estica a coluna, cresce, inspira, alonga. Vai fazendo várias vezes ao longo do dia. Trabalha sentado no escritório ou trabalha em casa. Eu não citei aqui, mas mulheres jovens que são mães, é uma rotina extremamente puxada. São pessoas que também estão ali numa estatística de burnout, um número muito alto dentro da estatística. Então, lembrem de, durante o dia também, movimentar esse corpo de outra forma que não seja agachar para pegar a criança, né? Esses movimentos comuns que geram muita dor no corpo, que podem trazer também essa respiração curta. Lembrem de expandir, de crescer. Vai percebendo se é possível colocar uma atividade física no seu dia. Vai sentindo coisas que você pode ir fazendo, vai percebendo esse movimento acontecendo. Saia da inércia, saia desse deixa a vida me levar. Assuma as suas responsabilidades, se entenda como uma pessoa capaz de fazer escolhas e que você pode fazer escolhas boas, ruins, não importa, mas esteja consciente da sua escolha e faça tudo o que você tiver que fazer da melhor forma possível. Então, o que a gente precisa é ir estipulando um tempo para essa loucura de rotina, quando a gente está nessa rotina louca, quando o movimento está muito intenso para esse lado, a gente vai percebendo o que pode ser feito, estipulando prazos, tudo isso sem cobrança, tudo isso sem colocar nenhum julgamento sobre você. Não é uma competição de você com você, é um autocuidado, é realmente um se olhar para dentro. Recolher os sentidos. Então, recolher os sentidos é pratyahara, é a primeira fase da meditação, quando a gente recolhe os sentidos, né? A gente vai trazendo tudo interno, vai como se os olhos olhassem para dentro, os ouvidos escutassem para dentro, e ahara é alimento. Pratyahara é tudo aquilo que a gente ingere. Só que a gente não ingere só comida. Os nossos alimentos são também o que a gente vê, o que a gente ouve, o que nos toca, a pele. Então, tudo isso a gente tem que ir percebendo como que está sendo digerido, porque a gente ingere, mas o quanto que está sendo digerido. E cada dia é de um jeito. Eu adoro true crime. Então, às vezes eu coloco o podcast e escuto e tá tudo bem. Mas tem dias que isso não vai estar bem, que eu não vou digerir. Então eu pulo, vou ouvir outro dia. Eu tenho que me trazer esse olhar. Eu tenho que realmente respeitar como que eu estou naquele momento. Lembra de Heráclito? Não somos os mesmos. Aquele rio não era o mesmo, nem a gente vai ser o mesmo se entrar no mesmo rio. Então percebe o que que você está ingerindo com os seus programas de TV, com os celulares, né? E que a gente fica ali na tela olhando o dia inteiro, as músicas, as conversas, os contatos de pele, tudo isso precisa ser digerido. Então, é muito importante a gente colocar essas pequenas ações no nosso dia, esses pequenos movimentos, mas que a gente se sinta movimentar. É muito importante a gente sentir que a gente está em movimento, que não estamos estáticos. Vida é movimento. Obrigada por estar comigo em mais este episódio. Agradeço imensamente a sua escuta. Harion.
e até o próximo. Se você ainda não segue o Rotina de Yoga, e se puder, siga, dá 5 estrelinhas. Isso faz com que chegue a mais pessoas. Compartilha, manda para os amigos. Eu agradeço imensamente e assim eu posso continuar falando para vocês de yoga no dia a dia. Obrigada.